Olá pessoal, hoje nós vamos ver o teste quadrado, considerando aí o teste de aderência e o teste de associação. Essa é uma disciplina, trata lá no capítulo 10 do nosso livro, tá lá pessoal, e vocês podem acompanhar por lá também. Então vamos lá. O teste quadrado, ele pode fazer dois tipos de teste, o teste de aderência e também fazer uma análise de associação. A análise de aderência, ele vai verificar se determinada distribuição pode ser descrita por um modelo teórico. Existem também outros tipos de teste, tá? Nós vamos nos focar aqui no teste quadrado. Pode também executar esses outros testes aqui, Shapiro-Wilk, tá? E esse outro teste aqui. E na análise de associação, a gente vai verificar se existe associação entre duas variáveis qualitativas. E daí a gente vai usar o teste quadrado de independência. Então, o teste de aderência. Considerando o teste de aderência, o objetivo dele é verificar se os dados da amostra comportam-se de acordo com uma distribuição teórica. Essa distribuição, ela pode ser as distribuições clássicas que nós já estudamos, como a distribuição normal padrão, a distribuição exponencial, ou proporções definidas especificamente de acordo com o problema que a gente estiver resolvendo, tá? Um teste de aderência, ele serve para ajudar o pesquisador a decidir se os dados que ele colheu, que ele coletou, se ajustam a determinada lei. E essa lei, ela é tirada da hipótese nula, né, sobre a forma de probabilidade. Então, se nós quiséssemos fazer um teste de aderência sobre moedas honestas, a lei seria que P igual a 0,50. Para dados honestos, seria 1 em 6, que é igual a 0,1666. Né? Então, a lei ela vai variar de acordo com cada situação específica, de acordo com cada problema. O teste quadrado de aderência ele consiste em fazer o quê? Ele compara os dados obtidos experimentalmente com os dados esperados de acordo com a lei que é definida, né? De acordo com esse modelo teórico. E é feita uma comparação entre o resultado obtido experimentalmente com os dados esperados de acordo com a lei. Se existirem diferenças e essas diferenças forem grandes, a H0 vai pressupor bom ajustamento e ela vai ser rejeitada em favor da hipótese alternativa. Mas, se essas diferenças entre os dados obtidos experimentalmente e os dados esperados de acordo com a lei forem pequenas, a hipótese nula não vai ser rejeitada e as diferenças vão ser atribuíveis ao acaso. Tá? Então, quando a gente está fazendo teste de aderência, a gente pode aplicar esse teste quando a gente está estudando dados que são distribuídos em categorias, certo? E há interesse em verificar se as frequências observadas nas K diferentes categorias, né? Lembrando que o observado vai de 1 até K, ou seja, 1, 2, 3, 4 K categorias, né? São significativamente distintas de um conjunto de K frequências esperadas, certo? Ou seja, frequências EI e de 1 até K. As hipóteses são a hipótese nula que o valor observado é igual ao valor esperado e a hipótese alternativa é que o valor observado ele é diferente do valor esperado. A estatística do teste é dada por essa equação aqui, ó. Ela é chamada Qi quadrado porque essa aqui é a letra grega qui e elevada ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um somatório de todas as observações das minhas K categorias, ou seja, indo de 1 até K, o observado menos o esperado elevado ao quadrado dividido por valor esperado. A partir dessa estatística calculada, eu vou comparar com o Qi quadrado crítico, certo? Que eu obtenho na tabela da distribuição Qi quadrado. Tá? Que vai depender de um nível de significância alfa e o grau de liberdade. Que nesse caso, para o teste quadrado de aderência, o grau de liberdade é o número de categorias menos 1. A partir disso, tendo calculado
o Q quadrado com base na amostra e obtendo o Q quadrado crítico pela tabela da distribuição Q quadrado, eu vou comparar esses dois Q quadrados. Se o Q quadrado calculado com base na amostra for menor que o Q quadrado crítico, eu aceito a hipótese nula e chego nessa conclusão aqui, ó, a aderência à distribuição especificada. Agora, se o Q quadrado calculado com base na amostra for maior ou igual ao Q quadrado crítico, eu rejeito a hipótese nula e não tem aderência à distribuição especificada. Lembrando que quando eu rejeito a hipótese nula, eu estou provando estatisticamente, certo? Vamos a um exemplo aqui. Determinado veículo utilitário está sofrendo pesadas críticas de seus proprietários com relação à grande frequência de defeitos no pneu traseiro esquerdo. Preocupado com a imagem e procurando defender-se de eventuais pedidos de indenização, o fabricante do veículo resolveu coletar informações sobre 152 ocorrências de defeitos, classificando-as por posição de pneu. Esse resultado dessa classificação dessas frequências observadas está na tabela abaixo. Então, a gente vê aqui, né, que a gente tem as posições do pneu dianteiro, com 35, o dianteiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro, esquerdo e direito. E chegando aqui num total de 152 observações, certo? Tranquilo até aqui, né? Então, aqui a gente vai fazer um teste de aderência para verificar se isso aqui é verdadeiro ou não, né? Se essa reclamação dos clientes aí procede ou não. Se a hipótese nula for verdadeira, as 152 ocorrências, elas deviam o quê? Distribuir-se igualmente, né, pelas 4 categorias, resultando numa frequência esperada para cada categoria igual a 152, que é o nosso total aqui, dividido por 4, que são 4 categorias, né? Isso resultaria em 38, né? Seria uma frequência esperada de 38 ocorrências. Usando o nível de significância de 5%, a razão para acreditar que a probabilidade de defeito é diferente para alguma das posições? Então, é isso que a gente vai testar com o teste de aderência. Então, o que foi feito aqui? Foi colocado o valor observado, 35, né? Que é esse valor aqui que está nessa tabela, menos o valor esperado, que é o 38, ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Aí, mais a próxima categoria. A próxima categoria quem? É o dianteiro direito com o valor de 32. 32 menos 38, que é o valor esperado, elevado ao quadrado, dividido por 38, mais a próxima categoria. A próxima categoria é o traseiro esquerdo com 57 ocorrências. Faz as contas também. Mais a última categoria, que é o traseiro direito com 28 ocorrências, somando aqui 152, certo? Então, aqui chegou-se num Q quadrado de 13,316. E daí a gente vai lá na tabelinha buscar o valor do Q quadrado crítico, tá? Vamos pegar a tabela aqui. Nós temos aqui, ó, para um grau de liberdade igual a 3, por que 3? Porque é número de categorias menos 1, nós tínhamos 4 categorias, né, que são os 4 pneus, 4 posições dos pneus do carro. Ao nível de significância de 5%, nós chegamos aqui no Q quadrado crítico de 7,81, tá? Que representa essa área cinza aqui. Vale lembrar que a nossa distribuição Q quadrado, ela inicia em 0 e vai até mais infinito e ela não é simétrica, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui um Q quadrado de 13,316 calculado com base na amostra, que é maior que o nosso Q quadrado crítico de 7,81, né? Representando isso aqui graficamente, aqui nessa linha vermelha está o nosso Q quadrado crítico de 7,81 e o nosso Q quadrado calculado com base na amostra cai mais ou menos aqui assim. E, portanto, a gente rejeita a hipótese nula, né, e a evidência de que as frequências de ocorrência dos defeitos dependem da posição do pneu.
certo? Nesse caso aqui, a gente rejeita a hipótese nula, porque o Q quadrado calculado com base na amostra é maior que o nosso Q quadrado crítico. Agora, pessoal, a gente vai fazer essa resolução aqui, a gente vai fazer no R, tá? Vamos calcular isso aqui no R para a gente ver como é que calcula o teste de aderência no R. É bem simples, tem fórmula pronta para isso, é bem tranquilo. Então, eu vou chamar aqui os meus dados, vou colocar na variável pneus, que eram lá, né, 35, 32, 57 e 28, certo? Vamos executar isso aqui. Se eu olhar aqui quem são a variável tá ali as informações, e daí eu uso uma função bem tranquilinha, que é o quisk.test. Eu preciso informar o meu conjunto de dados, que é pneus, isso, mando executar. O que ele me traz aqui? Ó? Ele me traz o mesmo Q quadrado que nós calculamos lá, de 13.316. A gente calcula manualmente. Grau de liberdade 3. E o p-valor bem pequeno, né? Observando esse p-valor, como ele é menor que o nível de significância alfa de 5%, a gente pode rejeitar a hipótese nula direto, né? Mas também tem a possibilidade de calcular aqui o Q quadrado crítico. Posso calcular ele aqui, ó, por essa equação aqui. Eu preciso informar o complemento do nível de significância, que é 0,95, e também o grau de liberdade, que no nosso caso é 3. E executar. E ele vai me trazer aqui, ó, o nosso Q quadrado no valor de 7,81, Q quadrado crítico. Ok? Então, a gente viu também como fazer isso aí no R. Agora, a gente vai fazer uma outra análise. A gente viu agora o teste de aderência, né? Agora, a gente vai fazer um teste de análise de associação. O que é associação? A gente diz que existe associação entre duas variáveis qualitativas quando as probabilidades de eventos de uma delas são alteradas conforme a categoria da outra. Por exemplo, né, considerando aqui a nossa disciplina, a probabilidade de passar em estatística deve ser maior se o aluno se dedicar mais tempo ao estudo, certo? Ou seja, a dedicação alta ou baixa e a aprovação na disciplina, sim ou não, tem associação. O teste Q quadrado de independência ele serve também para avaliar a significância de uma associação. Então, a gente vai trabalhar com tabelas de contingência. Tá? O que são essas tabelas de contingência? São tabelas que são usadas para calcular as frequências conjuntas dessas duas variáveis qualitativas que a gente vai avaliar a associação. Tá? A gente vai ver um exemplo aqui da página 287 do livro que diz o seguinte: determinado posto de qualidade de um laticínio retira uma amostra dos pesos dos litros de leite produzidos em um dia, classificando-os de acordo com o seu tipo: leite tipo B, leite tipo C e leite tipo UHT. E também as condições de peso, que podem estar dentro ou fora das especificações. Então, aqui as variáveis que nós vamos analisar nesse exemplo, se a associação é o quê? É o tipo de leite e a condição de peso, certo? Então, aqui a gente tem a tabela de contingência, né? Que nada mais é que as informações a respeito das quantidades que foram coletadas por tipo de leite e se estão dentro e se estão fora das especificações com seus totais de linhas e colunas, certo? A gente pode fazer aqui uma análise percentual, né, calculando percentual, por exemplo, em relação aos totais das colunas, que é o que nós temos aqui, ó, certo? Da onde veio essa informação? Eu peguei o valor absoluto do leite tipo B dentro da especificação e dividi pelo total, ou seja, eu peguei 500, dividi por 530. Cheguei nessa informação aqui. Peguei 30, dividi por 530 e chego nessa informação de 5,66%. E assim também a gente faz
para as outras colunas, né? A gente pode observar aqui nessa tabela que os tipos de leite têm proporções semelhantes para produtos dentro das especificações de peso, certo? Com exceção do tipo UHT, que está um pouco maior. O tipo B e C tá exatamente igual, né? E o UHT está um pouquinho fora. Então, a gente agora vai analisar, a gente vai ver como testar estatisticamente essa possível associação entre o tipo de leite e a condição de peso, tá? Fazendo aí o teste quadrado de associação. Então, ele é usado para verificar se existe associação entre duas variáveis qualitativas categóricas, x e y, né? No caso ali, no nosso exemplo, é o tipo de leite e a condição de peso, com base em uma amostra de observações que são dispostas nessa tabela de contingência com L linhas e K colunas, considerando aqui no caso K maior ou igual a 2, certo? A hipótese nula afirma a independência entre essas variáveis e a hipótese alternativa aponta para a associação entre as variáveis. Quando a gente vai fazer a tabela de contingência, a gente vai precisar calcular o valor esperado, né? A gente já tem as frequências observadas, que são as amostras coletadas, onde O de IJ é a frequência observada na célula IJ da tabela de contingência. E o valor esperado EIJ é a frequência esperada na célula IJ, supondo a hipótese nula verdadeira, né? Sob a hipótese nula, as frequências esperadas podem ser calculadas por essa equação aqui. O valor esperado de J é o total da linha I, que multiplica o total da coluna J dividido pelo total geral. Lembrando que I vai de 1 até L, que é o número de linhas, e J vai de 1 até K, que é o número de colunas. A estatística do teste ela é muito parecida com o teste de aderência, só que agora eu não tenho só a coluna, né? Eu tenho linhas e colunas, então eu vou ter que fazer esse cálculo para cada uma das células da minha tabela de contingência, tá? E sob a hipótese nula, essa estatística aqui quadrado, ela segue a distribuição aqui quadrado com graus de liberdade igual linha, número de linha menos 1, que multiplica o número de colunas menos 1. Aí eu adoto o nível de significância alfa, a gente pode obter o Q quadrado crítico pela tabela, da mesma forma como a gente obteve no teste Q quadrado de aderência, e construir a regra de decisão para o Q quadrado conforme segue aqui, ó. Se o Q quadrado calculado com base na amostra for menor que o Q quadrado crítico, eu aceito H0, ou seja, as duas variáveis são independentes. Agora, se o Q quadrado for maior ou igual que quadrado crítico, eu rejeito a hipótese nula e comprovo estatisticamente que há associação entre as duas variáveis. Então, essa regra de decisão é a mesma para o teste de aderência, tá? Então, continuando ali com os dados do laticínio, as nossas hipóteses são: as condições de peso independem do tipo de leite, que é a nossa hipótese alternativa, a hipótese nula, desculpa, e a hipótese alternativa é que é a associação entre condição de peso e o tipo de leite. Então, aqui nós temos a nossa tabela com as proporções, né? E nós vamos calcular, com base na tabela de contingência, o valor esperado. Tá? Então, vamos calcular o valor esperado. Vou abrir o Word aqui para a gente fazer esse cálculo do valor esperado. Então, vamos lá. Eu vou aqui, para ficar mais fácil de a gente entender de onde vem essas informações, eu vou colocar a tabelinha aqui para a gente não ter que ficar indo e voltando lá no slide. Condição de peso que nós tínhamos lá, né? Dentro das especificações.
fora das especificações. Aqui era o tipo de leite, BCI-UHT, total, aqui também era total e essa linha não precisa. Então tá, dentro das especificações nós tínhamos 500 para o B, fora 30, que dá um total de 530, para o leite tipo C era 4.500 dentro das especificações, 270 fora das especificações, que dava um total de 4.770. Para o leite UHT era 1.500 dentro das especificações e 50 fora, que resulta em 1.550. Aqui dá um total de 6.500, aqui nós temos um total de 350 e o nosso total geral é 6.850. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa nossa tabela aqui. Vou aumentar as margens para aumentar a nossa tabelinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o nosso valor esperado, certo? Então, essa tabela, esse aqui eu vou pôr em negrito, aqui também, que são os nossos totais. O nosso valor esperado, eu vou calcular, vou botar aqui para vocês, E de J, o valor esperado é o total da linha I, que multiplica o total da coluna J, dividido por total geral. Isso aqui é o nosso valor esperado. Então, agora eu vou pegar essa tabela aqui, passar ela para cá para aproveitar ela. Opa! E vamos botar as informações aqui. Aqui eu tenho que I igual a 1 e igual a 2. J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3. Agora vamos apagar isso aqui, né? Que essas são as informações ali de cima. E vamos fazer esses cálculos. Só deixa eu arrumar aqui para a gente ter espaço para mostrar tudo aqui. Então, vamos lá. Total da linha I. Total da linha I é esse aqui, né? 6.500 vezes total da coluna 530 dividido por total geral, que é 6.850. Isso aqui tudo é igual a... Vou jogar isso lá no R para a gente fazer o cálculo. Isso aqui tudo é igual a 502,9197. Igual a 502,9197. Deixa eu pintar aqui de outra cor para chamar a atenção. Certo? Aqui também, total da linha I é 6.500 vezes total da coluna J, 4.770, dividido por 6.850, que é o total geral. Isso aqui tudo vai dar igual a 4.526,277. 4.526,277. Então, isso aqui é o nosso valor esperado, né? Da linha 1, coluna 2. Agora, vamos fazer o linha 1, coluna 3. Vai ser 6.500, que é o total da linha I, que multiplica o total da coluna J, que é 1.550, dividido pelo total geral, que é 6.850. Isso aqui tudo é igual a... Vamos ver aqui a quanto?
1470, 803. 1470,803. Agora vamos fazer o próximo. Aqui vai ser, o total da linha I agora é o que? É 350, né? Então, agora eu faço 350 que multiplica 530, que é o total da coluna J, dividido pelo total geral, que é 6.850. Isso aqui é igual a... Deixa eu levar lá para o R... 27.080,29. 7,080 29, é isso? É. Vamos destacar aqui e vamos fazer o próximo, né? Linha 2, coluna 2. Então, agora vai ser total da linha. Total da linha é 350, que multiplica a total da coluna J, que é 4.770, dividido por 6.850, que é o total geral. Isso aqui tudo é igual a 243,72,26. 243,72,26. Vamos destacar. Agora vamos para a linha 2, coluna 3, total da linha I 350, que multiplica o total da coluna, que é 1.550, dividido pelo total geral, que é 6.850. Isso aqui tudo é igual a 79,19,708. Certo. Então, aqui nós calculamos, né, os valores esperados na nossa tabelinha. Com essas observações aqui de valores esperados, a gente pode agora substituir lá na estatística Q quadrado para a gente obter o cálculo do Q quadrado. É isso que nós vamos fazer. Então, aqui está a nossa tabela original, com os valores observados. Aqui está o cálculo que a gente fez ali no Word, a mesma coisa, né? Aqui nós temos linha 1, coluna 1 e linha 1, coluna 2, né? E assim sucessivamente os próximos cálculos. Aí aqui está a nossa tabela já com os valores esperados, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse valor observado menos esse valor aqui, que foi o esperado. Fazer isso para cada célula da nossa tabela. Tá aqui, né? Ó, 500 menos 502,917 quadrado dividido por 502,917. Aí o próximo, o valor observado foi 4.500 dentro da especificação para o leite tipo C, menos o esperado elevado ao quadrado dividido pelo esperado. E assim sucessivamente até a última observação, que é essa aqui, né? O valor observado era 50 para o HT fora das especificações, menos o esperado que nós calculamos, 79,205 ao quadrado dividido pelo esperado. Isso vai chegar no Q quadrado crítico, no Q quadrado calculado com base na amostra, desculpa, no valor de 14,66. Agora a gente tem que calcular o Q quadrado crítico, né? Com um nível de significância de 5% e o grau de liberdade, número de colunas, que é 3, né? Menos 1, e número de linhas, que é 1, 2, menos 1. A gente vai chegar num grau de liberdade 2. Né? Então, vindo na tabela, entrando no grau de liberdade 2 para um nível de significância alfa de 5%, a gente obtém um Q quadrado crítico de 5,99. Né? E a decisão é o que? Vai rejeitar a hipótese nula, né? Por quê? Porque a gente tem evidências, né, que há associação entre a condição de peso
e o tipo de leite. É meio trabalhosinho aqui o processo para calcular esse valor esperado, mas depois que tu tem ali é só fazer os cálculos, né? Substituir aqui nessa fórmula. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a esse cálculo do valor esperado, para ver se ele não está muito fora, né, do observado. Por exemplo, aqui, ó, 502,917. Observem essas informações, né, se estão próximos, se estão muito distantes. Aqui também, ó, 4.500 foi o observado, o esperado seria 4.526. Então, essas informações têm que estar um pouco próximas, né? Claro que nem sempre vão estar próximas, como é o caso desse aqui. Esse aqui deu 50 e 79, né? Então, mas assim, aqui não poderia ter 500 e aqui ter, sei lá, vou botar um valor bem extremo aqui. Aqui ter 500 e aqui ter 1 milhão, né? Então, isso vocês têm que tomar cuidado. Então, vamos ver a solução no R desse exemplo aí do leite. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos botar a variável leite, vai guardar as informações acerca dos valores do pacote de leite. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esses dados numa tabela, certo? Vou usar o comando rbind. E nesse rbind eu vou colocar primeiro aqui as informações dentro das especificações. E, na sequência, os pesos que estão fora das especificações. Vamos executar. Vamos ver quem são essas variáveis. Pessoal, tem N formas diferentes da entrada no conjunto de dados, tá? Isso aí fica a critério de vocês, tá? Como vocês querem dar entrada no conjunto de dados. Agora, a gente vai fazer aqui uma variável resultado que vai receber o QuickTest de quem? De leite, né? Das informações de leite. E vamos executar isso aqui para ver o que tem dentro dessa variável. Então, aqui, ó, também nós chegamos no mesmo valor do Q quadrado e o P pequeno, né? P pequeno rejeita a hipótese nula, certo? Que foi a mesma conclusão que nós chegamos fazendo pela abordagem clássica usando a tabela do Q quadrado, né? Observando o grau de liberdade, nível de significância 5%, nós tínhamos chegado ali num Q quadrado crítico de 5,99. Vamos ver se a gente acha o mesmo valor de Q quadrado crítico aqui. Se a gente quer calcular o Q quadrado crítico, também usamos o comando qquisc 0,95, que é o complemento do 5%. O grau de liberdade aqui é 2, né? Ó, 5,99 também, que foi o mesmo que nós obtemos lá pela tabela. Também agora vamos ver aqui o valor esperado. O valor esperado e o observado. E observado que está aqui. São os valores do exemplo. E o esperado são os valores que nós calculamos, né, naquela tabelinha ali do Word. Tranquilinho? O teste Q quadrado de independência, ele pode ser usado para estudo de associação entre duas variáveis qualitativas, mas também é possível usá-lo com variáveis ordinais ou quantitativas, discretas ou contínuas, desde que seus resultados sejam classificados em categorias, tá? Contudo, no teste Q quadrado de aderência tem uma restrição importante. Os totais das tabelas de contingência, ou seja,
eles têm que ser razoavelmente grande, né? Eles têm que ser grande para a gente poder ter um resultado satisfatório e confiável do teste. Grande quanto, né? O valor esperado, a gente tem que garantir pelo menos aí que o valor esperado de IJ seja maior ou igual a 5, né? Então, existe uma correção que é feita para garantir isso daí. Para tabelas 2x2, quando L igual a 2, Lin igual a 2, K de coluna igual a 2, eu recomendo se fazer uma pequena alteração na expressão do cálculo do Q quadrado para que fique mais próxima do modelo teórico. Aí vai ter que fazer uma subtração de 0,5 da diferença entre cada par observado e esperado, tá? Ou seja, a gente vai fazer em módulo, né, a diferença entre o observado e o esperado e vai diminuir 0,5 e daí eleva ao quadrado, tá? E divide pelo valor esperado. E nesse caso aqui, a gente está fazendo a correção de continuidade, que corresponde à distribuição quadrada que tem grau de liberdade 1, né? Porque ela vem de uma variável aleatória com distribuição normal padrão ao quadrado. Pessoal, com isso, a gente finaliza a parte da disciplina do capítulo 10 de teste Q quadrado. E vocês já podem iniciar os exercícios, né? 1 e 2 da página 285 e o exercício 6, 7 e 8 da página 292. Ficamos por aqui e até a próxima.